Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e damos sequência a conhecer e ouvir os vereadores eleitos e reeleitos desse pleito em Blumenau. Hoje a nossa conversa é com Bruno Cunha, vereador reeleito pelo Cidadania, o mais votado das duas últimas eleições. Nessa última ele fez 5.851 votos. Bruno, obrigado por estar aqui, prazer te receber, parabéns pelo teu resultado. Obrigado, Alexandre, te agradeço pelo espaço. Primeiro, preciso agradecer de uma forma muito carinhosa e em especial as 5.850 pessoas, porque um voto é meu, que me depositaram a honra e a confiança nas urnas para que a gente possa seguir esse trabalho. E também com a clareza de que quando acaba o processo eleitoral e a gente é eleito, nós não estamos lá para representar apenas o que nos deram a honra do voto, mas toda a cidade, Eu acho que é isso. E estou muito feliz de poder continuar com o nosso trabalho e de pensar a cidade de uma forma inclusiva, plural, diversa, pelas pessoas e pelos animais. Essa é a nossa missão. Duas eleições como o mais votado, essa e a anterior, e uma antes ainda como o segundo mais votado. Bom, daqui a pouco já dá para pedir música no Fantástico. Poxa, sou muito grato, é muito difícil conseguir uma eleição, Eu sempre tive uma história muito ligada aos movimentos sociais, às ONGs, às entidades, fora de uma política tradicional. Nunca fui de um partido grande, nunca tive grandes estruturas, sempre fui muito na superação. Então conseguir uma primeira eleição é difícil. Conseguir uma segunda na condição de mais votado, mais difícil ainda. E uma terceira, eu tenho que agradecer, muita gratidão a todos, Eu acho que é sim um respaldo do nosso trabalho, um trabalho sério, um trabalho feito com a comunidade, com a coletividade, sempre presente. Quem me conhece sabe o quanto eu me dedico à cidade, como eu abdiquei de muitas coisas pessoais, profissionais, pelo amor que eu tenho por Blumenau e por realmente levar muito a sério, Sou um vereador muito presente durante todos os anos, sempre, com 100% de presença, nunca faltei uma única sessão nesses 8 anos na Câmara de Vereadores, então a gente está sempre atendendo, não tem descanso, final de semana também, sempre nas agendas comunitárias, e receber esse carinho da cidade que eu acolhi e me sinto também completamente acolhido por Blumenau, enche o nosso coração de alegria e mostra que a gente está no rumo certo. Onde buscar motivação para um terceiro mandato como vereador? O que você pretende, para te motivar com a mesma energia que você chegou no Legislativo? Olha, Alexandre, as lutas políticas elas são constantes. Antes de vir aqui, a gente já estava resolvendo uma situação com requerimento, uma situação específica ali da causa animal, das protetoras, dos mutirões de castração, que é um orgulho muito grande, que é uma legislação que a gente aprovou e que também é uma referência. E assim, as demandas elas sempre continuam. Eu acho que hoje eu estou muito mais preparado, mais experiente. Eu vejo que o segundo mandato, na minha avaliação, foi melhor que o primeiro, no sentido de entrega. Claro que foi com uma característica um pouco diferente. O primeiro foi um mandato de mais posição, O segundo mandato também com a federação partidária, com a junção do Cidadania com o PSDB, com a construção com a vice-prefeita Maria Regina, também trouxe outros desafios. Um desafio de tentar procurar entregar muitas ideias que eu levantei no primeiro mandato, mas que não saíram do papel, e no segundo conseguiram sair. Mas exigiram de mim também uma habilidade que vem com a experiência, que é de você conversar, você dialogar, você ser um pouco mais estratégico, entender as brigas que você pode comprar, o momento em que são possíveis daqueles projetos serem aprovados, e hoje eu consigo trazer isso. E eu acho que a nossa motivação é o contato constante com a comunidade, é escutar, é ouvir as pessoas, é ver que a política ela sempre vai ser presente. Eu acho que é isso, a gente passa, mas a política é sempre importante. Eu tinha colocado mais adiante nas perguntas, mas você já citou aqui a comparação entre o teu primeiro e o teu segundo mandato. O teu primeiro mandato, você era independente e de oposição. E lembrando que quando o prefeito Mário Hildebrand assumiu ainda no primeiro mandato dele, vocês sempre viviam as turras, você era uma pessoa muito questionadora. Já no segundo mandato, você ingressou na base governista, como você falou, por conta da vice-prefeita Maria Regina Soares, e foi base o tempo inteiro, inclusive votando a favor de causas polêmicas, como, por exemplo, a questão das pedaladas do SBLU, que é uma pauta recorrente do Legislativo. Bom, fazendo o cálculo dos ônus e dos bônus, parece que o resultado foi positivo para ti. Como é que você acha que o teu eleitor daquele primeiro mandato viu isso, E se você percebe que nesse resultado que teve agora, teve muita gente que diz assim, bom, mas o Bruno Situação conseguiu fazer mais pela população. Acho que é muito bem colocado por ti. O ideal seria, na política, as coisas serem analisadas simplesmente pelo mérito dos projetos e não por situação, por oposição, mas esse seria um mundo ideal e não um mundo real, No primeiro mandato foi um mandato de mais posição. É bom destacar que essa situação minha de estar mais próximo de gestão,
e da federação partidária também não foi uma decisão aqui do Bruno, né? Foi uma decisão lá em cima do Cidadania, junto com o PSDB. Então, assim, literalmente, eu acordei com uma posição do meu partido, dormi com uma posição do meu partido e acordei em outra situação com a federação. Eu tinha uma relação muito boa com a Maria e tinha um desejo, Alexandre, eu estava muito frustrado quando eu voltei para a Câmara, mesmo na posição de mais votado, porque embora tinha esse reconhecimento, carinho do esforço, havia também uma crítica que, pô, o Bruno levanta muitos temas interessantes e tal, mas ele não consegue fazer aquilo virar realidade. E aquilo me machucava muito. Quando eu fazia, por exemplo, várias vezes você destacou os nossos projetos dos mutirões de castração nos bairros, onde eu ia voluntariamente com ONGs, com protetoras, a gente procurava fazer, tornar mais acessível, mas você não tinha um programa estabelecido pelo poder público. E nesse segundo mandato, aqui está um exemplo, eu consegui tirar essa ideia do papel e hoje, com a implementação da nossa lei pela administração municipal, foram mais de 20 mil animais castrados e microchipados. Então, quando eu vejo o resultado disso no dia a dia, isso me deixa muito feliz, porque eu sou um cara muito centrado e que eu gosto de ver que o nosso trabalho trouxe resultados concretos. E eu fui percebendo que eu ia sofrer críticas. De um lado ou de outro eu ia sofrer críticas. Então eu tinha que botar dentro do meu coração o que eu achava que era melhor para a comunidade, entregar resultado. E eu fui fazendo. Tive posicionamentos, como foi na reforma administrativa, que mesmo estando mais próximo do governo, votei de forma contrária. Vários requerimentos que acabei questionando também, né? Então eu não tenho essa posição de ser um voto 100% em relação. Não. Eu tenho as minhas posições, mas eu tive que aprender um pouco a dialogar e entender, né, como funciona esse fluxo da política. E acho que o meu segundo mandato, do ponto de vista de entrega, de resolução de comunidade, pegar os números de indicações, de pedidos que a gente tinha nos bairros comparado ao meu segundo, foi 4 vezes mais. Então ele entregou muito mais. Como é que vai ser a relação com o prefeito eleito, Egídio Ferrari, que é do 22, não é do seu partido, claro que está numa aliança, onde o PSDB, que está federado com Cidadania, faz parte, é o candidato a vice. Como é que vai ser a relação do Egídio com o Egídio Ferrari? Bom, já larga dizendo, não, eu pertenço à base nesse primeiro momento. Como é que se dá essa tua largada no Legislativo? Vai ser uma construção em cima do coletivo. O Egídio é alguém que acompanha a caminhada desde lá atrás. Antes dele ser deputado, a gente teve conversas muito exitosas. Vejo que ele chega com uma grande possibilidade de fazer grandes mudanças e de dar a cara dele também na gestão. Tive uma conversa muito agradável com ele, me chamou, né, para conversar e me botei à disposição. Agora, eu tenho pautas muito claras e quando essas pautas, de certa forma, tiverem medidas na administração pública que não forem compatíveis com essas bandeiras que eu defendo, eu sou um cara que sempre me posicionei disso, diante daquilo que eu acredito, e não vai ser diferente, né? Então, quero construir, acho que se há uma boa relação, né, de legislativo, de executivo, eles caminham para um pensar a cidade conjunto, mais coisas conseguem ser entregues, né, conseguem ser colocadas para a comunidade. Então, há ideia, sim, da construção, mas que eu sempre dizia isso no passado, base aliada é diferente de base escrava, né? Então a gente tem que ter essa clareza. Se as coisas chocarem as minhas lutas de vida, as minhas lutas de vida estão muito acima de partido político ou de composição de governo. Vamos lá, a questão da causa animal é um segmento que os une, né? O senhor sempre fez esse trabalho nessa área. O deputado Egídio, antes delegado, também acabou se ganhando uma visibilidade importante por conta da causa animal. De que forma isso pode ser construtivo para a cidade? Nós estamos falando de um prefeito eleito que defende a causa animal, o vereador mais votado que defende a causa animal. De que forma que vocês podem trabalhar conjuntamente para que isso torne mais realidade? O prefeito eleito teve aqui, a gente falou que a questão da causa animal acaba sendo um buraco sem fundo. A gente percebe iniciativas importantes, mas a gente sabe que essa é uma demanda difícil de ser totalmente resolvida ou minimamente. Tem coisas para fazer que dão para ser feito, mas é difícil avançar como as pessoas esperam, né? Então, como é que vocês vão atuar? Vocês já conversaram? Vocês têm sinergia nessa pauta? Sim, e o desafio é esse. Eu falei para ele, eu tenho, desde que eu comecei essa caminhada, um objetivo muito forte meu, que fazer a nossa cidade essa referência. E a gente conseguiu, depois de muita luta com a implementação dos mutirões de castração, mudar um quadro na causa animal, como aprovamos também recentemente uma lei, que é a Empresa Amiga dos Animais, que possibilita trazer a iniciativa privada. Eu vejo que no público, tu tem toda a razão, Alexandre, tem uma limitação e a demanda sempre vai ser maior do que a capacidade da prefeitura aplicar recurso. Tem uma carência também do governo do estado, que agora está fazendo uma movimentação administrativa para criar uma pasta no estado, que precisa auxiliar os municípios, principalmente os municípios menores, porque a gente está falando ainda de Blumenau, que tem um peso financeiro
financeiro que consegue ter uma pasta específica, ter orçamento, mas não é a realidade da maioria dos municípios catarinenses, né? Nós vivemos num estado onde a gente tem municípios muito pequenos. Então precisa desse aparato também do governo do estado, mas precisamos trazer iniciativa privada. O projeto que a gente aprovou na Câmara, lembrando que já houve uma parceria em cima da minha lei ali da empresa Amiga dos Animais, a gente já teve uma empresa que assinou um termo com a prefeitura, né, de R$10 mil que foram destinados ao fundo de proteção aos animais. Esse dinheiro pode ser utilizado para castração, para câmaras, enfim, eu acho que é uma solução. Eu acho que o Egídio tem a possibilidade de visibilidade também, e eu estou disposto, né, a gente sentar, unir esforços para que a gente consiga fazer a nossa cidade de fato ser uma referência muito grande nesse tema. Fora a causa animal, quais as bandeiras que o vereador de terceiro mandato, Bruno Cunha, vai defender? Olha, lembrando que sempre a nossa atuação política, eu sou muito destacado pela causa animal, mas quando você olha, você vê que eu trabalho em 10, 15 linhas ao mesmo tempo. A gente tem um trabalho muito forte na inclusão das pessoas com deficiência, muito forte em relação à juventude, que também era uma área deixada de lado, a causas como o skate, né, os movimentos sociais que muitas vezes não ganham a devida visibilidade na política. Então sempre foi algo muito inclusivo, né? Eu recebo esse carinho quando me associam direto à proteção animal, mas eu deixo claro que a gente tem também trabalho em todas as outras áreas. O que eu vejo nesse mandato, tem dois assuntos que eu quero dar um destaque muito especial. Eu quero dar um destaque muito especial ao turismo, porque a nossa cidade precisa encontrar novas formas de desenvolvimento econômico. Eu tive esses tempos em Pomerode, eu fiquei encantado com o que está acontecendo em Pomerode, com a sinergia que eu vejo entre o poder público e o poder privado, vários museus que estão sendo colocados, e eu acho que Blumenau precisa pensar além da Outubro, além das festividades, e a gente ter esse atrativo, até porque a pasta de turismo é a pasta que gera receita para a cidade. Então Blumenau tem um capital que eu ainda acho que não está completamente explorado, e isso vai ser muito importante para o desenvolvimento econômico e social. Acho que a gente tem que pensar enquanto cidade, né? Vendo essas iniciativas de outros municípios, eu vejo que há uma abertura sim para a gente se consolidar ainda mais. Estava ontem, por exemplo, em Nova Trento, tenho feito esse percurso também no estado de Santa Catarina e tenho visto, né, como utilizam muito bem do turismo, claro, lá destinado com a Madre Paulina, mas eu acho que Blumenau ainda, né, a gente fica muito alusivo estamos aqui na Vila Germânica. A cidade tem que pensar um pouco mais nesse sentido. E o segundo ponto, que é um assunto que eu quero muito trazer e que tocou realmente meu coração, que é a discussão da saúde mental. É um assunto pouco falado, que ainda tem muito tabu, mas a gente está vivendo um verdadeiro caos em relação à saúde mental. As taxas de depressão, de suicídio são altíssimas e é um assunto que a gente pouco fala. E com certeza, cada um de nós conhece muitas pessoas ao redor que estão passando, ou não sabe que essas pessoas estão passando por situações muito complicadas. E no Brasil hoje está tendo uma tentativa de criar, né, uma frente de discussão da saúde mental. Aqui na Câmara iniciamos um trabalho na Comissão de Saúde, que eu pretendo retornar para essa comissão e pretendo ajudar alguns movimentos, como o Janeiro Branco, que tem sido feito de grandes amigos aqui, um trabalho incrível de profissionais de saúde, dispostos a ajudar a comunidade, o poder público, para ampliar a discussão sobre esse tema. É um assunto sério, é um assunto que ainda tem muito aquele preconceito de ninguém gosta de falar sobre isso, mas tem que falar, porque enquanto a gente não fala, a gente tem situações trágicas que estão acontecendo. Nas suas manifestações pós-eleição na Câmara de Vereadores, o senhor chegou a falar, se eu não me engano, uma ou duas vezes, que vai se impor mais quando ouvir posições extremistas, né, com posições conflitantes, e me pareceu meio claro que você está dando alguns recados. Eu quero entender o que o senhor quer dizer com essas posições extremistas e de que forma vai combatê-las. Olha, eu represento que muitas pessoas que estão nos acompanhando acreditam, acho que grande parte da população tem um posicionamento mais centrado, está cansada, a população assim, não aguenta mais essa discussão de Lula e Bolsonaro em tudo, essa questão de lacração dos extremos políticos de esquerda e de direita e quer, na verdade, políticos que resolvam os problemas reais, quer discutir os problemas da cidade, os problemas do Brasil. O Brasil virou uma grande quinta série. Quando a gente olha o Congresso Nacional, é uma vergonha, gente, discussões inócuas que não vão em lugar nenhum, os assuntos sérios estão parados e sequer estão sendo debatidos. Só que eu acho que todos aqueles que se sentem representados por esse centro democrático, muitas vezes a gente ficou quieto diante dos extremos. Quando a gente olha, por exemplo, as postagens do Informe Blumenau, tu vê que normalmente quando tem confusão, quem que é? São os extremos políticos de esquerda e direita que estão movimentando. As pessoas de centro que estão correndo no dia a dia, que sabem que o Estado não vai resolver a sua vida, estão aí no fluxo do dia a dia, muitas vezes elas olham e elas não comentam, elas não curtem, elas não compartilham, porque elas não querem se meter no meio de uma confusão, mas elas têm posicionamento. E muitas vezes foi colocado que a gente não tem posicionamento, porque a gente não quer aderir todas as cartilhas, a gente não quer aderir uma cartilha fechada nem de esquerda e nem de direita.
Só que grande parte da população tem este posicionamento e eu represento isso com muita clareza e tenho coragem de me posicionar nesse sentido. E vejo que durante algum tempo, no meio dessas discussões, a gente fica às vezes apaziguando, a gente fica nos bastidores tentando, né, botar ordem na quinta série, mas eu acho que agora a gente tem que se posicionar de uma forma mais clara, porque a maioria da população tem esse posicionamento do centro e eu acho que o Brasil precisa resgatar o equilíbrio, a sensatez e principalmente políticos que estejam focados para os problemas reais. A gente precisa focar nos assuntos e não nessas discussões aí que esses grupos criam o tempo todo. Mas nas políticas locais, isso vale para Blumenau, vale todas as cidades aqui e outras de Santa Catarina, esse debate é muito mais inflado por um campo político. Até porque não há representação do outro campo político. Você não acha isso? Depende. Por exemplo, da minha situação, vou ser bem sincero, grande parte dos problemas que eu tenho não é com o campo da direita, é com o campo da extrema esquerda. O problema que eu tenho são, por quê? Porque questionam métodos e situações de outro lado, mas são muitas vezes absolutamente intolerantes. Querem botar sua cartilha de qualquer forma, querem que defendam. E talvez tenham uma pressão pela minha história, pelas minhas próprias características, como se eu tivesse que seguir uma cartilha. O Bruno não é de seguir cartilha. O Bruno é um cara que defende causas, que defende bandeiras, que defende ideais e não defende lados políticos de formas apaixonadas e extremistas. Se eu tiver um caso, eu quero discutir aqui o que é o correto. Se eu tiver alguém que tem no meu campo político e errou, eu quero que responda processo. Não dá pra gente ficar defendendo aqui lados, entendeu? Companheiros, não dá pra ficar fazendo isso. A gente precisa procurar o que é melhor para a comunidade. Então, é bem relativo isso. E até, às vezes, as pessoas estranham quando eu falo, os grandes ataques que eu recebo, não são poucos, não são das pessoas que estão localizadas no campo mais da direita ou da extrema direita. Mesmo que elas, muitas vezes, né, pessoas mais ao extremo, não tenham, até não sejam eleitores meus, mas respeitam muitas vezes dizem, nossa, tu faz um trabalho muito decente, muito legal. Mas eu recebo críticas pesadas e às vezes vem pro lado pessoal de pessoas que têm posicionamento mais à extrema esquerda. Como é que o senhor se defende, se identifica politicamente? Essas duas últimas respostas o senhor já falou, mas como eu tenho feito essa pergunta para todos que vêm aqui, eu quero ouvir do senhor como é que se identifica politicamente. Eu sou um cara progressista de centro. Eu acho muito num caminho equilibrado entre o desenvolvimento econômico e social. Agora, eu defendo muito, eu não me calo diante de preconceitos. Eu sinto na pele vários preconceitos. Eu acho que a vida pessoal tem que ser completamente respeitada, sabe? Não dá pra gente ficar fazendo essas discussões que às vezes alguns extremos políticos entram dentro de modelo. Não, eu acho que todos os modelos de família, o ser humano ele é livre para escolher o seu destino e eu acho que tem que ser respeitado. Então no Brasil as coisas se confundem, porque quem se diz liberal na verdade nesses assuntos tem uma postura totalmente conservadora, a verdade é essa. Eu não, eu sou um cara que acredito num caminho moderado, de respeito, de empatia e de amor com todos e tenho essa posição mais centrada, é onde eu realmente me identifico, né? E quero seguir nessa linha. Duas perguntas para encerrar. Eleição na mesa diretora. É para o ano que vem, mas está todo mundo falando na Câmara. O seu nome, vira e mexe, é citado como possibilidade, mas o senhor também sinaliza que não tem interesse por uma série de situações. É isso mesmo? O senhor não vai disputar? E para que lado o senhor está olhando ali nessa disputa que está acontecendo nos bastidores do Legislativo? Olha, até para explicar para a população, eu tenho uma situação característica aqui, diferenciada, que é o fato de ser advogado. E a minha profissão é a única que tem um impedimento legal. Então, se você é membro da mesa diretora, não só presidente, mas se eu ocupar qualquer espaço na mesa diretora, eu fico impossibilitado de advogar, né, de exercer a minha profissão. E durante um tempo, inclusive por uma missão, eu assumi uma vice-presidência na casa, no momento que era importante para que a gente tivesse um diálogo, mas eu tive um prejuízo pessoal, financeiro e profissional muito grande em relação a isso. Eu também já esclareci que eu quero construir um grupo político para que a gente possa seguir aqui, deixar lideranças para poderem estar na Câmara de Vereadores, né? Então hoje eu me sinto preparado para passos maiores, mas quero preparar pessoas para ocuparem. Então preciso também retornar hoje, né? Hoje eu tenho uma liberdade de poder divulgar, mas como eu me dediquei muito intensamente à cidade, eu diminuí muito o meu fluxo de trabalho e eu preciso reorganizar algumas coisas da minha vida. Então quero muito poder estar trabalhando no exercício da minha profissão no ano que vem. Então por isso, por essa situação específica, eu não tem nem como, né, pela regra, e inclusive é a única profissão que tem isso, né, infelizmente eu acho até uma coisa questionável, mas enfim, é regra, a gente tem que obedecer, então não tenho interesse na mesa por essa situação. Em relação interna, estamos conversando, dialogando, existe um grupo, né, que há um tempo tem posicionamentos ali na casa parecidos e que também teve é o grupo liderado pelo Almir Vieira.
Tem um grupo liderado pelo Almir, um grupo que lá atrás, na verdade, a gente era, vocês muito bem colocaram, divergentes. Houve uma situação na casa, uma situação pessoal, que eu fui muito agredido, e quando eu fui agredido, a minha posição foi querer estar junto com aqueles que, de certa forma, mostravam algum respeito e empatia comigo, e houve um grupo na casa que me acolheu num momento muito difícil, de uma situação que eu chorei muito, e eu tenho, né, uma construção com esse grupo. Agora estamos conversando, estamos dialogando, temos que ver também como é que vai ser esse processo e escutando todo mundo. Para encerrar, qual é o seu futuro político? Bom, terceiro mandato, o senhor já falou em almejar voos maiores, então é natural que a gente pense o senhor candidato a deputado estadual, deputado federal. Lembrando que o senhor está no Cidadania, que está federado com o PSDB, e há uma previsão de revisão desses processos, ou seja, se manter na federação, fusão, ou, né, cada um para o seu lado. Como é que fica isso e como é que fica a sua cabeça para 2026? Onde é que o senhor vai estar no tabuleiro eleitoral de lá? Olha, Alexandre, eu sou um cara que nunca tive a estrutura, mas eu sempre tive a característica de ser organizado. Para fazer uma política da forma correta, a gente precisa de muita organização. Essa indefinição política partidária realmente para mim pesa muito, me deixa muito aflito, porque para a gente dar um passo na eleição de 2026, a gente precisa ter uma clareza. E isso parece que é um debate que vai levar um pouquinho mais de tempo, então eu tenho que acompanhar, tenho que aguentar um pouco a minha ansiedade. Tenho desejo. Eu acho que em 2026 nós estaremos completando 10 anos como vereador, sendo 3 eleições, uma como segundo mais votado, e desde que eu entrei na Câmara como mais votado, ou seja, há uma aprovação da população em relação ao nosso trabalho, e hoje eu me sinto com a experiência necessária para dar mais um passo, né? Se isso pode desembocar numa eleição de deputado estadual, deputado federal, o cenário político ele é muito maluco, né? Então, às vezes, dependendo da conjuntura, até uma eleição de deputado federal se torna mais possível do que uma de estadual. A gente já teve vários casos nessa situação, eu tenho que aguardar. O que eu vejo é o seguinte: seguir trabalho. Porque a população me deu um resultado em cima do trabalho. Então, trabalho. Eu acredito que a espiritualidade abre os caminhos e vai deixar as portas abertas. E o que tiver que acontecer e for bom para o coletivo, estamos aqui à disposição. Então, meu foco é seguir o trabalho que foi aprovado pela urna e que eu amo estar como vereador da cidade. Vamos trabalhar com muito afinco e esperar os caminhos aí se definirem para 2026. Bruno Cunha, vereador reeleito pelo Cidadania, obrigado pela nossa conversa, boa sorte na empreitada de mais um mandato. Eu te agradeço, estou à disposição, fazer o jabá, as pessoas que estão assistindo quiserem nos acompanhar na rede social Bruno Cunha Blue, acompanhem, deem suas sugestões, estamos à disposição da cidade que a gente ama tanto. Mais uma vez, muito obrigado. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, trazendo aí a opinião, o que pensam os vereadores eleitos que vão assumir a partir do ano que vem. Um grande abraço, até a próxima.